João procurou pela casa inteira. Olhou no sótão, na garagem, até na despensa. Mas não havia sinal da boneca. Quando ele começou a sentir um arrepio na espinha, foi ao quarto de Marina e, ao entrar, quase deu um grito. A boneca estava ali, novamente sobre a estante. Mas algo ainda mais perturbador acontecia. Seus olhos estavam mais fixos, mais intensos. João não conseguia explicar, mas tinha a sensação de que os olhos da boneca o seguiam por onde ele ia. Marina, que estava deitada na cama, acordou no momento em que o pai entrava no quarto. Ela também percebeu que algo estava muito errado. A boneca não parecia mais apenas um brinquedo, mas algo muito mais sinistro. No entanto, a situação não terminou aí. Durante a madrugada seguinte, algo ainda mais estranho aconteceu. João acordou com um barulho vindo do andar de baixo. Quando desceu para investigar, encontrou a boneca, novamente, no centro da sala. Ela estava deitada, com os braços esticados como se estivesse em um estado de descanso, mas o olhar fixo parecia dizer que ela sabia exatamente onde estava. Quem estava movendo a boneca? E mais importante, por que ela estava se movendo sozinha? Na manhã seguinte, o clima na casa estava tenso. João e sua esposa, Clara, não conseguiam mais ignorar o que estava acontecendo. A boneca não era apenas um brinquedo antigo e quebrado. Ela era um enigma, algo que desafiava a lógica e o entendimento. Após o incidente da sala, João decidiu instalar câmeras de segurança para tentar capturar algum movimento estranho. A ideia era simples. Se a boneca estivesse realmente se movendo sozinha, ele queria registrar as imagens e mostrar à família. No entanto, ao revisar as gravações da primeira noite em que as câmeras foram ligadas, João ficou pálido. As imagens mostravam a boneca no mesmo local, aparentemente inerte, mas ao amanhecer, ela estava deslocada, agora virada para o lado contrário. Durante a noite, sem nenhum movimento visível, algo inexplicável acontecia. Não havia como alguém ter tocado nela sem ser detectado pelas câmeras. João e Clara tentaram racionalizar, pensando que talvez o sistema de gravação estivesse falhando. Mas as imagens eram claras. Eles não estavam imaginando coisas. O que mais os incomodava era que a sensação de que a boneca estava se aproximando deles aumentava a cada noite. Quando Marina se aventurou a ficar acordada, tentava observar, na calada da madrugada, o comportamento da boneca. Foi quando ela percebeu algo ainda mais perturbador. Às vezes, no silêncio absoluto, parecia que a boneca de alguma forma sorria. Ela não poderia ter se movido, mas de algum jeito, seu sorriso parecia mais largo, mais visível, como se uma presença estivesse escondida em sua porcelana. A tensão estava a ponto de explodir. Com a situação tomando rumos cada vez mais aterrorizantes, a família Almeida decidiu que precisava se livrar da boneca de qualquer maneira. Clara, desesperada, sugeriu que fosse queimada, mas João se opôs. Ele acreditava que isso poderia desencadear algo ainda mais perigoso. Após muita discussão, a decisão foi tomar uma medida mais drástica. Eles a jogariam em um rio afastado, longe de qualquer possibilidade de retorno. No entanto, ao amanhecer, quando João e Clara se prepararam para sair, Marina os interrompeu, com os olhos arregalados de medo. No meio da noite, a boneca havia desaparecido do carro onde havia sido deixada. Ela simplesmente não estava mais lá. Em pânico, a família revirou a casa inteira e, para o espanto de todos, a boneca estava novamente sobre a estante do quarto de Marina, exatamente na mesma posição em que sempre aparecia. Algo parecia brincar com eles. Uma força invisível que não dava sinais de cansaço. A presença era inescapável. O pior, no entanto, não foi o retorno da boneca. Ao olhar para as imagens mais recentes, João percebeu algo que não havia notado antes. Nas filmagens, a boneca nunca estava realmente sozinha. Havia uma sombra que, ao fundo, parecia se mover em sua direção, sempre à noite. E essa sombra nunca foi identificada. O que começou como uma simples história de uma boneca antiga
agora se transformou em um mistério que ainda permanece sem explicação. A casa foi vendida, mas o que aconteceu com a boneca? Estaria ela à espera de sua próxima vítima? E você? Acredita que objetos antigos podem esconder algo além de história? Se gostou dessa história e quer saber mais sobre casos reais e mistérios inexplicáveis, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Imagine acordar no meio da noite com a estranha sensação de que tem algo observando você. O quarto está silencioso, mas o ar parece mais pesado. Seus olhos passeiam pela escuridão até encontrarem uma boneca de porcelana. A mesma que deveria estar trancada dentro de uma caixa no sótão, mas agora está ali, parada na porta do quarto. Como ela chegou ali? Quem a trouxe? Ou pior, o que a trouxe? Essa é a história de uma família que descobriu, da pior maneira possível, que alguns objetos carregam mais do que poeira e memórias antigas. Carregam presença, algo que você não pode ver, mas pode sentir. Ao longo deste vídeo, você vai conhecer os detalhes mais perturbadores de um caso que ficou conhecido em fóruns de mistério pela internet como a boneca que caminha à noite. Será que tudo não passa de coincidência? Ou estamos diante de um fenômeno inexplicável? Prepare-se para mergulhar em uma narrativa onde cada detalhe é essencial e onde o silêncio da madrugada pode esconder segredos que nunca deveriam ter sido acordados. Respire fundo, apague as luzes e ouça com atenção, porque essa boneca pode estar mais perto do que você imagina. Tudo começou quando a família Almeida decidiu se mudar para uma antiga casa herdada dos avós, localizada no interior de Minas Gerais. A residência estava vazia há anos, mas ainda guardava móveis, objetos antigos e lembranças espalhadas pelos cômodos empoeirados. Em meio às caixas esquecidas no sótão, Marina, a filha mais nova do casal, encontrou algo curioso: uma boneca de porcelana, com vestido de renda desgastado, olhos de vidro fixos e um leve sorriso esculpido no rosto. Era uma peça claramente antiga, com traços delicados e mãos cuidadosamente moldadas. Apesar da aparência frágil, havia algo nela que incomodava, como se os olhos seguissem quem quer que estivesse no cômodo. Mesmo assim, Marina insistiu em levá-la para o quarto. A boneca foi posicionada sobre uma estante, de frente para a cama. Na primeira noite nada aconteceu, mas no segundo dia, Marina acordou e notou que a boneca estava virada em outra direção. Achou que talvez a mãe tivesse mexido, ou que a estante estivesse inclinada. No entanto, isso se repetiu nas noites seguintes, cada vez em uma posição diferente. Primeiro virada para a porta, depois de costas, em seguida caída no chão, mesmo sem sinais de que tivesse escorregado. O que parecia uma simples coincidência começou a despertar uma estranha sensação de desconforto entre todos da casa. Com o passar dos dias, os acontecimentos começaram a ficar ainda mais estranhos. A cada manhã, quando Marina e seus pais entravam no quarto, a boneca parecia estar em uma posição diferente. No início, as mudanças eram pequenas e fáceis de ignorar. Um leve deslocamento para a esquerda, uma leve rotação do corpo. Porém, em uma noite particularmente fria, algo mais evidente ocorreu. Marina acordou no meio da madrugada. O som de algo arranhando o chão a fez levantar rapidamente. Ao abrir os olhos, ela viu a boneca completamente virada para o lado oposto do quarto, em direção à janela. Mas o mais estranho não era a posição da boneca, mas a sensação de que alguém a estava observando. Ela ficou estática, encarando o quarto escuro, e a jovem sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Tentou acender a luz, mas a lâmpada não funcionava. A única fonte de luz era a lua que entrava pela janela. A sensação de estar sendo vigiada era insuportável. Mas quando Marina tentou se levantar para pegar a boneca e colocá-la novamente em sua prateleira, ela hesitou. Algo dentro dela dizia para não tocar na boneca.
como se ela soubesse de algum jeito que mexer nela poderia trazer algo ainda mais estranho. No entanto, no dia seguinte, mais uma mudança aconteceu. A boneca não estava no quarto. A estante estava vazia. O medo começou a tomar conta. Onde teria ido a boneca? Quem teria movido? A casa estava completamente silenciosa, mas uma sensação de presença persistia no ar. Quando a boneca desapareceu do quarto, a inquietação tomou conta da casa. Inicialmente, todos pensaram que poderia ser uma brincadeira de alguém, talvez até uma situação sem explicação lógica. Contudo, quando o pai de Marina, João, começou a investigar, percebeu que não havia sinais de que alguém tivesse entrado no quarto. A porta estava trancada por dentro e não havia marcas no chão que indicassem qualquer movimento. A sensação de algo errado aumentava a cada segundo.